Descubra a emocionante história de Jeremias, o profeta das lágrimas, e como ele enfrentou os desafios de ser mensageiro de Deus em tempos difíceis. No século VII AC, Jeremias foi escolhido por Deus para ser sua voz em meio à idolatria e injustiça do povo de Judá. Mesmo jovem, ele aceitou o chamado divino e enfrentou grandes desafios. No século VII AC, em um período marcado pela idolatria e injustiça do povo de Judá, Deus escolheu Jeremias para ser sua voz profética. Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote em Anatote, foi o jovem selecionado para transmitir as mensagens divinas. Em um momento de intimidade com Deus, Jeremias ouviu o chamado celestial que o marcaria para sempre. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci antes que saíses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Diante dessa revelação divina, Jeremias sentiu-se incapaz e respondeu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou ainda um menino. Contudo, o Senhor lhe assegurou: Não digas, sou um menino. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar nesse momento de entrega e capacitação sobrenatural. Deus tocou a boca de Jeremias e depositou suas palavras no coração do jovem profeta. Jeremias foi enviado por Deus para profetizar em Jerusalém, uma missão desafiadora que o colocou diante de um povo endurecido em seus pecados. Sua mensagem era contundente e confrontava diretamente a corrupção dos líderes, a falsa segurança no templo e a idolatria generalizada que permeava a nação. Ele clamava ao povo: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, porque eu sou vosso Senhor. No entanto, em vez de serem receptivos à correção divina, muitos rejeitaram suas palavras. Jeremias enfrentou não apenas a indiferença do povo, mas também a oposição dos sacerdotes e profetas, que zombavam dele e o acusavam de traição em um ato de extrema crueldade. Chegaram ao ponto de lançá-lo em uma cisterna cheia de lama e depois prendê-lo e açoitá-lo. O profeta sentia o peso da rejeição e da solidão, mas permanecia fiel ao seu chamado, sendo conhecido não como um fraco, mas como alguém que chorava as lágrimas de Deus pela nação ingrata. Jeremias alertou repetidas vezes sobre a iminência do juízo divino, que se abateria sobre Jerusalém e seu povo caso não houvesse arrependimento. Suas palavras ecoavam pelas ruas da cidade, mas poucos davam ouvidos ao aviso do profeta. Enquanto a maioria preferia viver na ilusão de uma segurança falsa, Jeremias anunciava a chegada do exército babilônico como instrumento de Deus para executar seu juízo. A resistência e incredulidade do povo foram duramente confrontadas pela realidade dos cercos, das batalhas e da inevitável queda da cidade santa. Mesmo sendo chamado de traidor e sofrendo calúnias, Jeremias permaneceu firme em sua missão de comunicar a mensagem divina. O cumprimento das profecias trouxe consigo o lamento e a dor que o profeta antevira, testemunhando a destruição de Jerusalém, o incêndio do templo e o exílio do povo escolhido em meio à desolação. As palavras de Jeremias ressoavam como um eco solene, como está sentada solitária a cidade populosa. Tornou-se viúva a grande entre as nações, a voz que anunciava o juízo. Agora chorava pela cidade, que rejeitara suas advertências. Parte 4. A esperança em meio às cinzas. 3. Após a queda de Jerusalém e o exílio do povo, Jeremias não se limitou a anunciar o juízo iminente em meio às cinzas da destruição. O profeta ergueu um cântico de esperança e renovação. Inspirado pelo Espírito Santo, Jeremias proclamou as promessas divinas de uma nova aliança, não mais baseada em tábuas de pedra,
mas escrita nos corações daqueles que se voltassem para Deus. Ele anunciou um tempo de perdão e restauração, em que o Senhor declararia: eu lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, mesmo diante da devastação causada pela desobediência do povo. Jeremias vislumbrou um futuro de misericórdia. Em suas palavras registradas no livro de Lamentações, ele expressou a confiança inabalável na fidelidade divina. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã grande. É a tua fidelidade. Nesse momento de profunda reflexão e esperança, Jeremias revelou ao mundo não apenas o profeta das lágrimas, mas também o mensageiro da promessa divina que brilha mesmo nas trevas mais densas. Mesmo enfrentando rejeição, perseguição e incompreensão ao longo de sua vida, Jeremias deixou um legado de fidelidade e coragem que ressoa através dos séculos. Enquanto muitos o viam como um profeta chorão, suas lágrimas eram reflexo da profunda empatia que sentia pela dor do povo e da compaixão que o impelia a transmitir as mensagens divinas. Apesar de não testemunhar a restauração de seu povo em vida, Jeremias permaneceu íntegro em sua missão, mantendo-se fiel aos propósitos de Deus mesmo diante das adversidades. Seu exemplo nos é recompensador, mas é recompensador. A vida de Jeremias nos lembra que a fidelidade ao Senhor transcende as circunstâncias, e que a mensagem do profeta das lágrimas ecoa como um chamado à perseverança e à confiança na soberania divina. Jeremias, por meio de suas profecias e ensinamentos, transmitiu uma mensagem atemporal sobre a justiça e misericórdia de Deus. Sua vida e obra destacaram a importância de viver em conformidade com os princípios divinos, mesmo diante das adversidades. O profeta não apenas denunciava os pecados do povo e anunciava juízos iminentes, mas também apontava para a esperança em meio às tribulações. Suas palavras ecoaram através dos séculos, lembrando a humanidade da necessidade de arrependimento, perdão e restauração. Jeremias se tornou um exemplo vivo da fidelidade inabalável à vontade de Deus, inspirando gerações passadas e presentes a refletir sobre a importância de uma vida pautada na verdade e na compaixão. Ao estudar o legado deixado por Jeremias, somos desafiados a aplicar seus ensinamentos em nossa própria jornada espiritual, buscando sempre uma relação íntima com o Criador e um compromisso sincero com sua justiça e amor. Jeremias foi um exemplo vivo de fidelidade e coragem, enfrentando adversidades e oposições sem nunca se desviar de sua missão, mesmo diante da rejeição do povo, das perseguições dos líderes religiosos e das ameaças de morte. Jeremias permaneceu firme em sua convicção e compromisso com Deus. Sua vida não foi marcada apenas por lágrimas e tristezas, mas também por uma profunda confiança na soberania divina e na justiça do Senhor. O profeta das lágrimas nos ensina que a fidelidade a Deus vai além das circunstâncias externas e que a verdadeira coragem reside na entrega total ao propósito divino. Seu legado perdura como um farol de esperança para todos aqueles que enfrentam desafios em sua jornada espiritual, inspirando-os a permanecer firmes na fé, mesmo nos momentos mais difíceis. A mensagem de Jeremias continua relevante nos dias atuais, pois nos desafia a refletir sobre a nossa própria conduta e relação com Deus, assim como o profeta confrontou os pecados e a injustiça de seu tempo. Somos chamados a examinar as nossas atitudes e buscar a correção em áreas onde falhamos. Jeremias nos lembra da importância da integridade, da honestidade e da busca pela justiça em um mundo marcado pela corrupção e pela maldade.
Suas palavras ecoam como um alerta para que não nos desviemos do caminho da verdade e da retidão, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. Ao estudarmos a vida e os ensinamentos de Jeremias, somos confrontados com a necessidade de uma transformação interior que nos leve a uma maior proximidade com Deus e ao cumprimento de sua vontade em nossa vida. Parte 9. A mensagem atemporal de Jeremias nos desafia a refletir sobre a nossa relação com Deus e com o próximo em nosso cotidiano, assim como o profeta confrontou os pecados e injustiças de seu tempo. Somos chamados a olhar para as áreas de nossa vida que precisam de transformação. Jeremias nos convida a examinar nossas atitudes, palavras e pensamentos, buscando alinhar nossa conduta com os princípios divinos de amor, justiça e misericórdia. Sua vida exemplar nos inspira a ser agentes de mudança em um mundo marcado pela desigualdade, pela intolerância e pela falta de compaixão. Ao nos aprofundarmos nos ensinamentos do profeta das lágrimas, somos desafiados a viver de forma autêntica e comprometida com a verdade, seguindo o exemplo de integridade e coragem que ele deixou como legado. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, deixou um legado de coragem e fé inabalável. Mesmo diante da rejeição e perseguição, ele permaneceu fiel ao chamado de Deus. Sua vida nos ensina que seguir a Deus nem sempre é fácil, mas é recompensador. Jeremias nos convida a refletir sobre a importância de manter a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Sua mensagem ressoa através dos séculos, lembrando-nos do amor incondicional de Deus e da esperança que podemos encontrar nele. Ao estudar a vida e os ensinamentos de Jeremias, somos desafiados a viver com integridade, coragem e confiança na soberania divina. Se você se interessa por histórias bíblicas inspiradoras e mensagens poderosas, não deixe de assistir até o final. Jeremias nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, o amor de Deus nunca falha. Sua história é um testemunho da fidelidade divina em meio às adversidades.